Capítulo 10. Meu corpo. Se mais eu não cuido de minha aparência é porque não posso. Tenho pouca roupa e meus sapatos estão gastos, rasos e velhos. Tão velhos que eu mesmo ganhei alguns pontos. Mas eu trato dos cabelos como ninguém. Ora estou de tranças, ora o sol que tenho o cuidado de lavá-los quase todos os dias. Sou morena, olhos claros, grandes, nariz reto e comprido. Minha boca é fina e meu queixo largo. Ao trocar de roupa ou ao tomar banho, vou descobrindo meu corpo. Um dia, amanheci sujo de sangue. Fiquei muito aflita e corri até mamãe que me explicou: você agora é uma mulher. Isto vai vir todos os meses, menos quando você se casar e estiver grávida. Aí tudo cessa até nascer a criança. Eu pulei de alegria, já podia pensar em casamento. Sou uma mulher. Outra descoberta maravilhosa foram os meus seios aparecendo. Eu os alisava e sentia um arrepio no corpo todo. Neste mesmo tempo, apareceram pelos nas axilas e no sexo. Cada vez que eu toco nestas descobertas, um frio me domina as entranhas, e é gostoso me alisar da cabeça aos pés. Será pecado isto que faço? Devo contar ao padre? Se fosse pecado, não se recebia isto de Deus. Acho que estou certa. Tudo que Deus nos faz é para ser aproveitado. Senão, Ele não fazia. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Muita gente chegou aqui no canal nos últimos dias, muito por conta do projeto de escrita acadêmica. Vou deixar aqui um card para vocês conferirem o vídeo em que eu falo um pouco mais disso. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aqui é um canal em que a gente fala bastante de literatura, tem sempre um vídeo falando de algum conteúdo literário. E também esses vídeos que vão falar de ensino e de estudo aqui nas terças-feiras. Certo? Hoje a gente está continuando uma pequena série de vídeos sobre Dom Casmurro e sobre sua personagem, uma das mais famosas, Capitu, a Capitolina. Antes de seguir com esse vídeo, talvez fosse interessante você dar uma olhada no vídeo anterior, em que eu falei do próprio livro Dom Casmurro e da própria Capitu, o verbo original, antes de partir para as adaptações. Tá? Bom, mas antes de a gente começar, aquelas palavrinhas de sempre. Não se esquece de se inscrever no canal se você não quer inscrito ou inscrita, de dar like se você gostar do conteúdo, ou dislike se você não concordar com ele. E no campo de comentários vamos continuar construindo esse grande fórum machadiano de troca de experiências, de leitura, enfim, de vivências literárias, tá? E se você for comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar o projeto, né, Gostei da Linguagem, pode utilizar o link que está aqui embaixo na caixa de descrição. Usando esse link, você não paga nada mais por isso nas suas compras e uma certa comissão vem aqui para o canal e ajuda a gente na produção de conteúdo, tá bom? Bom, então vamos agora para a pauta. Então, nessa pequena série de vídeos aqui do canal, que vai mais ou menos até dezembro, com uma pausa no meio para a gente poder curtir o Clube do Conto, a gente vai discutir um pouco mais sobre Capitu, Dom Casmurro e todas as releituras que foram feitas desse livro na nossa literatura. Ou melhor, quase todas, porque todas também seriam um exagero. E hoje, uma das minhas preferidas, inclusive, é Capitu contra Capitu. Esse livro foi muito difícil de encontrar. Eu e a minha amiga Laurisa Maurício, que foi minha professora de literatura no ensino médio, hoje é uma grande amiga, a gente desejava esse título já há bastante tempo, mas não encontrávamos em nenhum lugar. Até que ela encontrou um sebo, aqui em Fortaleza, que tinha um exemplar. Na verdade, tinha 2 exemplares. A gente comprou um primeiro, que foi o dela, ela ganhou de presente, na verdade, e depois ela me presenteou com esse no dia do meu aniversário, num dos meus aniversários. E por que Capitu é uma pauta que eu estou pensando em trazer, aliás, que eu estou trazendo para vocês aqui no canal, né? Porque vira e mexe, nos jornais, Capitu volta a ser assunto, mesmo hoje, mesmo em pleno século XXI. Exemplo disso, em 2018, uma operação da Polícia Federal foi chamada de Capitu, Operação Capitu, muito por conta do caráter duvidoso que a personagem tem dentro da obra machadiana, uma vez que ela é contada, né, que ela é retratada pelo olhar do próprio Bentinho. Na época causou um rebuliço na internet, como sempre causa, né? Então críticos afirmando que a operação condenava Capitu, a internet também foi ao delírio sobre esse tema. Então é um tema que, vira e mexe, ele vem à tona, porque ele trata de assuntos, ele trata de uma dúvida, né, de uma inconformidade. O leitor ele não se conforma com esse fim aberto. É preciso que haja evidência de alguma coisa, nós precisamos encontrar sentido em alguma coisa. Outro acontecimento da imprensa que deixou o Capitu muito à tona também, né, muito em alta,
Foi um julgamento que a Folha de São Paulo promoveu alguns anos atrás, convidando inclusive um dos então ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, para ser o juiz desse julgamento, em que a ré foi justamente Capitu. Capitu foi, spoiler para vocês, absolvida. Eu vou deixar aqui no campo de descrição e aqui na tela imagens, né, dessa notícia para vocês conferirem, tanto a notícia do julgamento como a notícia do resultado da absolvição algum tempo depois. E aí eu chego então em Capitu contra Capitu. Esse livro ele foi escrito pela Adisa Sá justamente em um momento em que os jornais voltavam a falar da famigerada traição, da presumida traição de Capitu. Esse livro ele é bastante importante na nossa literatura cearense, uma vez que ele representa a passagem de Adisa Sá, que era cronista, das crônicas de jornal para os livros, né, para os romances, para os livros de maior fôlego. E a gente vai olhar os prefaciadores e perceber realmente que ele ganhou uma certa relevância. Ele foi prefaciado por pessoas como Liares Filho, Raquel de Queiroz, Moreira Campos, além de contar com uma dedicatória da própria Adisa Sá no começo do livro. Gente, desculpa se eu estou fazendo citações muito grandes aqui nesse vídeo, mas é porque realmente ela escreve de maneira muito bonita. E observem essa dedicatória específica. No começo ela fala, então, uma antiga questão voltou este ano às páginas de jornais. O ano de publicação do Capitu contra Capitu é 1992. Então, bastante tempo atrás, e mais uma vez Capitu estava em alta nos jornais. E mais do que isto, as cabeças de literatos brasileiros. Capitu traiu ou não o Bentinho? E aí, avançando um pouco mais nessa citação que vocês estão me acompanhando, ela vai dizer: de todas as passagens do romance de Machado, a que mais me chocou a palavra seraesca foi a das Libras esterlinas, e aí residiu sem dúvida a minha maior dificuldade. A traição foi por paixão incontrolável ou por interesse? O dinheiro trouxe um traço novo ao romance, e é isto e tudo o mais que fazem esta Capitu contra Capitu. Observe que pela dedicatória ela já traz um spoiler do que ela vai dizer sobre esse Capitu que traiu não Bentinho. Mas aqui eu não vou entrar nesses detalhes, né? Eu não vou dizer para vocês, gente, que nesse livro aqui Capitu trai ou não trai Bentinho. Tirem suas conclusões e fiquem aí no campo de comentários trocando comigo essas curiosidades. Dedica este trabalho a todas as mulheres estigmatizadas como mercenárias, traidoras, prostitutas, adúlteras, silenciadas nas suas razões e, por isso mesmo, quem sabe, injustiçadas. Então, observem que o livro de Adisa Sá, Capitu contra Capitu, representa muito uma nova leitura que se faz dessa personagem a partir da ascensão de movimentos feministas ali pela década de 50 e 60, e também a partir da crítica da Ellen Caldwell, quando escreve o livro O Otelo Brasileiro, né? O Otelo de Machado de Assis, que eu falei, inclusive, no primeiro vídeo dessa pequena série de vídeos, né? Mesmo que a gente já tenha visto que alguns críticos falavam da possível dúvida, da possível inocência de Capitu anos antes na crítica aqui nacional. Evidentemente que assim, a gente não pode partir da biografia do autor ou da autora para poder compreender a obra, né? Esse não é o movimento natural que a crítica faz, porque a crítica ela tem que ser mais atemporal e lidar com o próprio material literário. No entanto, há situações em que a biografia do autor é importante para a gente poder compreender o estilo que é aplicado no texto literário. Pelo menos esse é um dos casos, pelo menos foi o que eu considerei. Por quê? A Adisa Sá, a partir do momento que ela decide escrever uma versão de Capitu, observem que Capitu ela descreve. É uma Capitu que menstrua e que se masturba logo no capítulo 10, que eu trouxe para vocês como epígrafe desse vídeo. Completamente diferente de qualquer capítulo que nós pudéssemos imaginar que o Machado de Assis escreveria, ou que qualquer outra adaptação, né, de Dom Casmurro escreveria. Isso diz muito da própria personalidade da Adisa, que foi sempre uma mulher muito forte dentro da história e da literatura e do jornalismo, sobretudo cearense. Ela que desde cedo decidiu fazer jornalismo, foi apoiada apenas pelo pai, que decidiu que ela poderia fazer, num tempo em que as redações de jornais eram tomadas por homens apenas. Ela decidiu e foi a primeira ombudsman, né? Quando nem havia a palavra ombudswoman da imprensa cearense. Como assim o ombudsman, né? Ela era aquela que fazia a autocrítica do jornal. A ombudsman é a função dentro de um jornal de alguém que lê as notícias e as coberturas e faz a própria autocrítica daquele espaço de veiculação de notícias. Então ela foi essa primeira ombudsman aqui no Ceará e também participou da fundação do primeiro curso de jornalismo numa faculdade em nível de curso superior aqui. Então ela é muito considerada como a mãe do jornalismo cearense.
embora ela tenha se envolvido evidentemente em algumas posições políticas controversas ao longo de sua trajetória, mas que denunciavam, ou melhor, representavam a personalidade forte que a Disa tinha. E essa personalidade é que nós vemos na construção de Capicu contra Capicu. Aqui embaixo, no campo de descrição, eu vou deixar uma entrevista que fizeram com a Disa Sá, que no momento de gravação desse vídeo ainda é viva, com o Voz, um coletivo de comunicação, de jornalismo aqui no Ceará. Essa explicação, eu acho que ela representa muito a personalidade da autora antes de a gente partir para o próprio enredo do livro. Vejam comigo. Gosto de política porque fui comentarista durante muitos anos e vivi no meio deles, mas nunca quis ser política. Nunca fui comunista, fascista, integralista, PCdista. Nunca fui de partido. Sempre o pessoal da esquerda dizia que eu era da direita e o pessoal da direita dizia que eu era da esquerda. Cada um interpreta o mundo pela sua ótica. Mas sabe o que sou? A Disa Sá. Se você tiver medo desses batismos que ligam, não vive. Sempre fui o que sou e aquilo que acredito. Às vezes, a gente paga caro, mas não interessa. Acho que o ser humano veio para a vida para ser feliz. Pesado, né? Isso representa muito o que a Disa é mesmo aos 90 e tantos anos ganhando essa entrevista para o coletivo Voz. Então vamos para o enredo do próprio livro para compreender por que ele é tão genial dentro da sua proposta. Então, de todas as maneiras que a Disa tinha para poder retomar a história original, o verbo original de Dom Casmurro e de Machado de Assis, ela escolhe escrever um diário. Então nós temos acesso ao diário que Capitolinha escreve ao longo de toda a sua vida. Aqui eu vou dar um pequeno spoiler, né? Para quem não conheceu ou quem não leu ainda Dom Casmurro. No final da história, no final do livro, se você não quiser saber por alguns segundos, Capicu morre. Né? Nós temos a morte de Capicu, diz aqui todos os que estão ao redor de Bentinho, mais próximos, vão morrendo com o passar do tempo. Menos, pelo que diz a Disa Sá, a Sancha, que é a melhor amiga de Capicu. Vocês vão lembrar dela, aquela que se casa com Ezequiel, os dois têm uma filha e chamam a menina por Capicu em homenagem à sua madrinha, que é a própria Capitolinha, né? Então, no fim da vida de Capicu, quando ela morre na Suíça, antes mesmo do filho Ezequiel, que morre também em excursões ali pelo Oriente Médio e é enterrado em Jerusalém, os pertences de Capicu são enviados para Dom Casmurro, para o Bentinho, o Benco Santiago, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Quando ele abre os pertences, há uma caixa com a clara determinação de que ela deve ser enviada para Sancha. E aí o Benco Santiago envia para Sancha esse pacote, dizendo que evidentemente não sabe o conteúdo dele, porque não o abriu, seguiu as orientações que estavam na própria carta do pacote. Quando o Sancha abre, então, nós temos acesso ao diário de Capicu, que é escrito ao longo de toda a sua vida. E, de fato, nós vamos acompanhando. A Disa, talvez por ser jornalista, ela tem um apego muito grande aos fatos que o livro traz, o livro original, o livro de Machado de Assis. De modo que as entradas do diário de Capicu correspondem a vários quadros, né, a várias cenas do livro de Dom Casmurro, do livro de Machado de Assis. Então você pode fazer quase que uma leitura cotejada, meio que é como se o livro de Disa fosse o lado B do livro de Machado de Assis. Eu confesso que, em termos de construção da personagem, nós temos um choque bem grande, né? Destoam bastante as duas Capicus. Claro, você pode assumir que isso se deve muito por conta do foco narrativo. Quando nós temos no primeiro livro do Machado de Assis a construção de Capicu pelo olhar de Bentinho, nesse livro de Disa nós temos a construção de Capicu pela própria Capicu. E uma Capicu da década de 90, né? Já no século XX. Então nós temos esse choque realmente, né? Vê-se pelo fato, por exemplo, de um capítulo 10, a Capicu está se tocando e descobrindo seu próprio corpo, notícias das quais nós não temos nenhuma ideia no livro original. Então, apesar desse choque, é interessante fazer essa leitura cotejada para você abrir mais a mente para possíveis interpretações que possam haver da própria Capitolinha. Você consegue dar a essa personagem uma multidimensionalidade, se é que essa palavra existe, pode ser dita, no sentido de que você consegue ver ela mais 3D, com mais profundidade do que o próprio Bentinho atribui. Observe que na epígrafe que eu usei, no capítulo que eu usei como epígrafe desse vídeo, a Capicu se descreve fisicamente, ela mesma se descreve. E a descrição que ela faz, uma descrição muito mais realística,
É diferente dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ou de olhos de ressaca, que o Bentinho atribui a ela na descrição do seu livro, que oscila ali entre o romantismo, para criticar o próprio romantismo, e o realismo, como sendo uma obra evidentemente realística do Machado de Assis. Eu podia ler só o último parágrafo, pagar spoiler do que ela diz sobre esse capítulo Traiu no Bentinho, que eu acho que eu vou ler. Bom, é um livro curtinho, tem 102 páginas, então você lê muito rápido, especialmente porque como tem uma linguagem de diário, então são as entradas, né, de capítulo, eu super recomendo. Nesse momento, o que eu mais quero fazer é fazer a releitura de Dom Casmurro, coquejando com capítulo contra capítulo. Não é um livro tão fácil de encontrar, como eu falei para vocês. Eu encontrei um sebo aqui da cidade, que só tinha 3 exemplares. Um foi dado para a Laurisa de presente, o outro foi dado a mim de presente. O terceiro eu não sei se ainda escalar, porque faz muito tempo isso já. Bom, mas é um livro que vale a pena. Se você tiver a chance de ler, de ter acesso, é incrível. É realmente legal, interessante como a forma com que ela traz novos olhares para essa capitolina, tá? E o diário, ele se encerra justamente quando o capítulo parte para a Suíça, que nós não chegamos a ver a vida dela na Suíça. Eu imagino que isso se deve ao fato de que a Disney não quis criar, em cima da obra do Machado, espaços que não foram contados. Então, na obra de Machado de Assis, nós não sabemos exatamente como que a Capicú vive na Suíça, né? Se ela tem amigos, se ela tem pretendentes, se ela retoma a vida amorosa, enfim, nós não sabemos. Então, a Disney, eu acho que ela não quis criar em cima disso, ela quis apenas complementar as informações do próprio livro, criando essa versão da própria Capicú, né? Esse lado B do livro de Machado de Assis. E se você ficou muito curioso para saber se Capicú trai ou não Bentinho nesse livro, vou dizer para vocês que a resposta fica muito evidente, não há dúvidas com relação a essa resposta. Me procurem nas redes sociais que eu posso pensar em falar. Não vou deixar aqui, eu até pensei em ler para vocês o último capítulo, deixar aqui no finalzinho do vídeo para quem quisesse ver, mas achei que poderia ser cruel com alguém descuidado que poderia acabar vendo o final sem saber que era o final. Então eu vou deixar assim essa possibilidade no ar. Vocês podem me procurar, comentar aqui embaixo ou me procurar no Instagram que eu posso pensar em mandar, quem sabe, até a foto do último capítulo para vocês, que é bem curtinho mesmo, ó. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No sábado que vem, nós nos encontramos mais uma vez com mais uma adaptação. Dessa vez, Capicú Memórias Póstumas, com uma outra abordagem, com uma outra Capicú. Vai ser realmente muito legal, um livro de outra época, para continuar nessa série de vídeos sobre a obra de Machado de Assis. Fiquem bem, se cuidem. Nos vemos no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos ou inscritas. Diga like se você curtiu o conteúdo, a forma com que ele foi passado, ou dislike se você não concordar. E usar o campo de comentários para a gente criar esse grande fórum de ideias machadianas aqui embaixo. Até mais. Tchau.